Olá! Vamos começar nossa análise de hoje com um mistério que tem literalmente mais de 2 milênios. A gente vai falar sobre a busca por Minite, uma cidade que aparece na Bíblia, mas que, bom, simplesmente desapareceu da história. Vamos mergulhar nessa busca? Para começar, olha só essa citação do livro de Ezequiel. Ela já dá uma boa ideia do que era Minite. Não estamos falando de um vilarejo qualquer, né? Minite era um parceiro comercial importante, que negociava seu famoso trigo com potências da época, como a cidade de Tiro, ou seja, era o lugar de destaque no mundo antigo. E aqui que o verdadeiro enigma começa. Como é que uma cidade com essa relevância toda, conhecida por diferentes impérios, pode simplesmente sumir do mapa, desaparecer da memória das pessoas? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar. Agora, o mais interessante é que Minilite parece ter uma identidade dupla. A Bíblia descreve a cidade em dois momentos completamente diferentes. Primeiro, como um posto militar, um lugar de guerreiros que foi conquistado numa batalha bem violenta. Mas aí, séculos depois, ela reaparece nos textos como um centro agrícola super próspero. Como é que essa transformação aconteceu? Para a gente conseguir encontrar uma cidade perdida, primeiro a gente precisa entender a história dela. E a de Minit, olha, foi uma verdadeira montanha-russa. Essa linha do tempo aqui resume a coisa toda de forma brilhante. Minit nasce como um campo de treinamento militar, depois é conquistada pelos israelitas, acaba sendo abandonada, ressurge sob o domínio persa como uma potência do trigo e, por fim, desaparece de vez. Que baita história, hein? A vitória dos israelitas, liderada pelo juiz Jefté, foi sem dúvida um momento marcante para Minite, mas não durou muito. Acredita-se que pouco tempo depois da morte de Jefté, a cidade voltou para o controle de outros povos. Ou seja, o domínio israelita foi só um capítulo bem curto na longa história dessa cidade. E agora a gente dá um salto de séculos no tempo. Lá por 570 a.C., o profeta Ezequiel menciona Minite de novo. Só que dessa vez, não como uma fortaleza militar, mas como uma fonte de tribo de altíssima qualidade. O ponto aqui, em algum momento, a cidade se reinventou por completo. Deixou de ser militar para se tornar agrícola e comercial. Isso tudo nos traz para os dias de hoje. Certo, mas como é que os arqueólogos fazem para encontrar uma cidade que sumiu há tanto tempo? Vamos ver como essa investigação se desenrolou. Imagina só o desafio. Estamos falando de ruínas que podem estar soterradas ou que simplesmente se desintegraram com o tempo. A resposta, como quase sempre acontece na arqueologia, começa em textos bem antigos. E a principal fonte de pistas veio de um historiador do século IV chamado Eusébio. Numa de suas obras, o Onomasticon, ele nos dá coordenadas geográficas que são, assim, surpreendentemente específicas. Ele diz a distância de outra cidade conhecida, Esbon, e a localização numa estrada antiga. E ainda confirma a vocação agrícola. Essas foram as pistas de ouro que guiaram a busca moderna. Ok, com essas pistas em mãos, a busca ficou bem mais focada. E isso nos leva ao clímax da nossa história, a provável descoberta do local exato onde ficava Miniti. O nome para guardar é esse aí, Hirbet Hanise. É um sítio arqueológico na Jordânia que se encaixa como uma luva nas descrições antigas. A maioria dos especialistas hoje acredita que essas são, de fato, as ruínas da cidade perdida de Minit. E essa identificação não é só um palpite, não. As evidências encontradas no local são bem fortes. Foram achadas ruínas que datam exatamente dos períodos em que Minit viveu seu auge e seu declínio. A localização geográfica bate certinho com as pistas de Eusébio. E até a cerâmica encontrada é típica da região e da época. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. Então, essa é a jornada de Miniket. Uma cidade que se transformou de fortaleza militar em um celeiro do mundo antigo, só para depois ser abandonada e completamente esquecida. É uma história fascinante sobre como até lugares importantes podem ser engolidos pelo tempo, virando pouco mais que uma nota de rodapé. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A redescoberta de Minit mostra que o passado nunca está totalmente perdido, né? Fica a questão: que outros segredos, que outras cidades inteiras ainda estão debaixo dos nossos pés, só esperando um momento certo para contar suas histórias?